A capa de um mangá é uma das partes mais cruciais de uma obra, porque querendo ou não, é o primeiro contato do leitor com sua história. E até meio injusto, porque sua história pode ser fantástica, cara. Mas se sua capa falhar em chamar a atenção das pessoas, elas sequer vão dar uma chance para você mostrar o potencial da sua história. Por isso, nosso objetivo hoje é criar uma capa que fascine o leitor. Nós veremos como os mangakas japoneses fazem isso através de três coisas que quase todas as capas dos mangás orientais possuem, que transformam ela assim praticamente amor à primeira vista para os nossos olhos. Eu vou fazer isso na prática, porque caso você não saiba, eu tô criando um mangá de terror do zero, cuja história é de um jovem que é o arquétipo do fracasso perante a sociedade. Sem amigos, sem dinheiro, sua única companhia para aguentar a dura rotina como entregador é um misterioso reflexo de uma garota que ele vê no banheiro abandonado da sua antiga escola. O desafio da minha capa é contar toda essa história com apenas um desenho, e é isso que nós vamos fazer hoje. Seja muito bem-vindo ao 8º episódio do Diário Mangaka. O fato da minha história girar em torno de um espelho amaldiçoado me dá várias possibilidades de capas legais, especialmente porque eu tô confiante no design dos personagens. Eu acho que a gente fez um bom trabalho até aqui, e eu também acho que um metaleiro falido naturalmente tem o seu charme. Minha ideia é pôr o Prota na capa tocando um rock, e na contracapa eu vou colocar a Kali, que é a menina do espelho, que também é antagonista. O que não é nada de inovador, convenhamos, mas eu pensei em fazer alguns estilhaços de espelho voando. Na capa do Edu, esses estilhaços eles vão refletir a Kali e na da Kali vai refletir o Edu. Mas nos reflexos desses estilhaços, eles vão estar numa situação de desespero, de dor, com medo, para de fato, dar essa ambientação de terror, que afinal é o gênero da minha obra. E também para reforçar um antagonismo entre eles, onde um tá bem, o outro necessariamente tá na merda. E isso que eu acabei de te explicar é o que a gente chama de conceito. E é a primeira das três coisas que uma boa capa de mangá possui, que é uma ideia por detrás do desenho. Isso não significa que precisa ser uma ideia genial, não. Às vezes é algo simples, tipo uma mulher com os peitos pra fora, ou o protagonista querendo quebrar alguém na porrada, ou sei lá, uma mulher com os peitos pra fora querendo quebrar alguém na porrada, sabe? Enfim, você me entendeu. Ainda que simples, tem uma ideia. Mas na minha opinião, as melhores capas são aquelas que têm um conceito bem elaborado. Olha essa capa aqui do volume 14 de The Promised Neverland, por exemplo. Mano, é fantástico. A coruja nessa obra carrega um significado. E a primeira coisa que você pensa ao ver essa capa é: quem que tá por detrás dessa coruja? Percebe como o desenho representa a ideia? Nessa capa do Naruto, por exemplo, olha a ênfase que é dada no Naruto cercado pelos 6 corpos do Pen. E nessa capa aqui do Death Note, com o Kira se apresentando literalmente como um deus. Percebe como toda boa capa tenta te comunicar uma ideia? Pensando nisso, eu quero tentar explorar outros conceitos e é muito importante que você teste exaustivamente várias ideias antes de escolher qual você realmente vai dedicar o seu precioso tempo para finalizar. De forma alguma, mergulhe de cabeça na primeira ideia de capa que você teve, porque sinceramente você não tem nem certeza se ela é a melhor ideia. E também porque, pensa comigo, validar um conceito é algo muito rápido. Um esboço de composição já é mais do que suficiente, então é uma etapa que te dá pouquíssimo trabalho e muito retorno. Para essa segunda ideia aqui, por exemplo, eu pensei em trabalhar a capa e a contracapa também em sinergia, ambas vão ter o espelho do banheiro, só que nos respectivos pontos de vista de cada personagem. Mas aqui eu tô com um probleminha, que é o fato de eu não ter a menor ideia de como é que vai ficar a minha lombada. E eu não sei se você tá conseguindo visualizar, mas isso que você tá vendo é a vista do quadrinho aberto, saca? Você deve pensar que fazer um livro é tipo simples de fazer, já que é só um monte de folha junto, mas na prática, quando você pega cada partezinha dele, você vê que, cara, é muito detalhezinho. É margem, é estrutura, a ordem das páginas, guarda, folha de rosto, ficha catalográfica, registro da Biblioteca Nacional, puta que pariu. Mas vamos focar só no problema da lombada por enquanto. A lombada é complicada porque obviamente depende do tamanho da obra. Quanto mais folhas, maior a lombada. Bem, a minha ela visivelmente está toda desalinhada, só que para nossa sorte, o Clip Studio tem a opção de dar uma estimativa do tamanho da lombada com base no número total de páginas. Então se você seguir essas linhas azuis aí de baixo, você tem o tamanho aproximado da lombada.
Daí eu só preciso ajustar a minha aqui e pimba! Mas tenha em mente que isso é só estimativa, porque no final das contas, você só vai ter realmente essa medida exata lá na gráfica, já que depende de variáveis do tipo se a capa é dura, a brochura, a gramatura das folhas, essas coisas elas podem aumentar a sua lombada. E é por isso que eu só recomendo que você faça a sua capa por último, porque daí você já vai ter o número exato, fechadinho de páginas para passar para a gráfica junto com as especificações. Sem contar que quando você chega no final da sua história, possivelmente o seu traço já vai estar muito diferente. Isso é normal. Você também pode mudar algo no design dos personagens no decorrer da obra. Então eu tô tomando um risco muito grande por tomar essa decisão de fazer a capa nos estágios iniciais da obra. Mas tem um ponto muito positivo nisso, que já já eu vou comentar, mas voltando aqui para minha ideia da capa, eu até que gostei do conceito, mas ela tá pecando em algo muito grave, que é a emoção que ela evoca. A minha história é pra ser um terror macabro e essa capa tá muito mais pra um romancezinho. Veja, ninguém compra algo sem saber pra que aquilo serve. E o maior indicativo do que se trata a sua obra é justamente a sua capa. Eu não sei se você já reparou, mas normalmente mangás não possuem sinopse. Toda a responsabilidade de comunicar previamente ao leitor tá na sua capa. As pessoas consomem mangás porque querem ser entretidas, elas querem sentir alegria, medo, tristeza, suspense, sabe? O escapismo. E se seu leitor não tiver clareza do que se trata a sua obra, ele simplesmente não vai ter vontade de consumir ela. Ou pior, ele vai se sentir enganado se você passar a emoção errada na capa pro conteúdo da sua história. E aí ele vai achar ela uma porcaria, porque na verdade ele não é o seu leitor. Você que atraiu o público errado para ler a sua obra. E eu não sei se você reparou, mas aqui eu decidi voltar e finalizar aquela primeira ideia. E sim, eu sei que eu falei pra você que era pra testar inúmeros conceitos exaustivamente, e eu só fiz 2, e eu também falei pra você fazer a capa lá no final do mangá e eu tô fazendo no começo. Esse vídeo ele tá muito mais pra, tipo, como não fazer uma capa de um mangá, mas é aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Afinal, eu sou o mestre. Brincadeira. O que rolou aqui é que eu senti que o esboço de composição não extraiu o suficiente para eu conseguir validar esse primeiro conceito. Daí eu tive a brilhante ideia de finalizar ela, porque na minha cabeça é um conceito muito bom e não tem como dar errado. Certamente não. Nada vai dar errado. Certo? Para começar, colorir uma capa não é como colorir qualquer ilustração no digital, porque você vai trabalhar com o sistema CMYK, que é o próprio para impressão. Diferente do RGB, no CMYK você tem uma gama de cores muito mais restrita, em especial para determinadas saturações e cores vibrantes e brilhantes. O que você acha que você sabe de pintura, as escalas que você conhece, é muito atrelado na verdade ao perfil de cores que nós estamos habituados a trabalhar, que no caso é o Adobe RGB ou normalmente o sRGB. Mas fundamento é fundamento, né? Então eu vou confiar nos meus e eu vou começar como sempre, com as cores base para ter mais ou menos uma noção geral da paleta. E aqui eu quero te propor uma paradinha. Quando eu tô fazendo essa etapa da finalização, eu tô compulsivamente tentando atingir aquela terceira característica que eu falei que toda capa de mangá tem. Mas eu não vou te falar o que é ainda. Eu quero que você tente aguçar a sua percepção e adivinhe a minha intenção enquanto eu construo a capa, sem eu necessariamente te falar o que é. Então presta bastante atenção nas nuances enquanto eu tô desenhando, o que eu quero atingir e principalmente o que eu tô falando. Agora eu tô pintando o rosto do protagonista e eu sinto que não tá tão legal porque eu acabei fugindo um pouco da proposta. E quando eu digo proposta, eu quero dizer o estilo da pintura que eu tô fazendo, ela acabou sendo muito elaborada. Lembra daquele papo que eu falei de não fazer uma capa enganosa pro teu leitor? Então, aqui eu tô com medo de fazer algo que fuja da estética padrão das capas de mangá, que normalmente trabalham com as cores flat e tal, e com isso acaba não chamando atenção pro meu público-alvo ideal. Então veja como toda aquela nossa conversa sobre a percepção do leitor também passa pela estética que você vai usar na sua capa. Um ruído na sua comunicação aqui, sinalizar para o público-alvo errado, pode determinar o fracasso de todo um projeto de anos. Eu quero que isso fique bem claro que cada mísero detalhe importa. Inclusive esse trabalho de corno, de posicionar todos esses malditos caquinhos de espelho aí. Essa de longe foi a parte mais difícil de todo o processo, um verdadeiro pesadelo. Para começar, eu escolhi um azulzinho para colorir os estilhaços, mas o fundo branco me impedia de dar o devido destaque para eles.
Então eu fui forçado a arriscar um fundo mais escuro, para ver se eu consigo um contraste maior. Eu também precisei fazer meio que a base do espelho nas bordas, de modo que os estilhaços não simplesmente brotassem do nada, sabe? E quando eu digo bordas, você vai reparar que eu puxo um pouco as extremidades do espelho da tela, porque no final das contas, eu tô trabalhando nas dimensões de uma folha A5. Duas folhas A5, né, pra ser sincero, porque pra capa da Kali também conta. Mas o final da folha, eu quero que você entenda que é delimitado pelas margens, e não necessariamente pela tela inteira que você tá vendo aí. E você deve estar se perguntando, tá, Marcelo, por que você não trabalha só nas dimensões da A5 então? Por que você trabalha com um arquivo maior? Porque, novamente, depende da gráfica. Margem de sangria e de corte é algo que varia, então é bom sempre ter alguma gordurinha extra de ilustração para daí só adaptar as margens, entende? E isso também me ajuda a adaptar no formato. Se futuramente eu precisar fazer uma capa dura, por exemplo, que precisa ser maior, porque contorna toda a capa e termina lá na contracapa, eu já tenho esse pedacinho extra, essa gordurinha de ilustração, entende? Essas bordinhas. Então, aqui eu tô tentando recalibrar essa cor de fundo, porque embora tenha ficado legal nos estilhaços, acabou ferrando com todo o restante da minha paleta. E no final das contas eu também decidi voltar para uma cor mais clara, mas não necessariamente para o branco puro como antes, porque a minha ideia para o momento era testar para ver se depois que eu pintasse os estilhaços com o reflexo da Kali, se o contraste com o fundo automaticamente não já ficaria legal, entendeu? E é claro que não ficou uma merda, porque o espelho e o fundo continuam se misturando, eles têm valores muito parecidos. Então o que eu resolvi fazer foi o que eu sempre faço quando nada dá certo, que é puxar o filtro de curvas e sair chuteando loucamente até encontrar algo que me agrade. E eu tô relativamente satisfeito com o resultado pro momento, mas eu vou trabalhar sem ele por enquanto. Porque eu vou precisar duplicar o reflexo do rosto da Kali para os outros fragmentos, e essa é a primeira vez na vida que eu acho que eu uso Ctrl+C e Ctrl+V sem peso na consciência. E aqui eu também insiro o logotipo daquela empresa abusiva que ele trabalha, que é um coelhinho fofo de uma loja de docinhos, para contrastar com o semblante de metaleiro agressivo dele, embora eu ainda não tenha certeza se esse vai ser realmente o logotipo final. Então novamente, é um risco que eu tô tomando por fazer essa capa nos estágios iniciais da obra. Mas conforme eu falei, eu tenho um bom motivo para fazer isso, que terminando essa etapa eu vou te explicar. Algo que estava me incomodando muito fazia algum tempo era o fato de que os fragmentos estavam sem volume, como se eles fossem folhas de papel, então eu tô tentando dar um pouquinho de espessura para eles, e eu também acabo retomando o fundo escuro, afinal de contas eu preciso de algo mais dark pro terror. Então a minha solução aqui, dessa vez, foi mudar a cor da paleta do personagem, a cor da jaqueta dele, que era escura, para uma tonalidade mais vermelha. E agora sim, eu sinto que as coisas elas estão começando a se encaixar, eu consegui imprimir um pouquinho de contraste. Isso me dá uma boa dose de confiança para começar a sombrear mais cada estrutura, uma vez que eu tenho uma paleta mais ou menos bem encaminhada. Começando pela calça, eu tento fazer algo que me lembre um jeans, e eu acabei gostando bastante do resultado. Eu também começo a dar um tapa na guitarra também. Aqui eu vou retrabalhar os malditos estilhaços para ficar algo mais natural. E também aquela moldura do espelho periférica, eu tô ajustando ela a todo momento para ficar harmônica com a composição do protagonista. Como se tivesse um espelho ali previamente e ele chegasse quebrando ele por detrás. Eu continuo trabalhando alguns reflexos na parte superior dos espelhos e depois eu opto por um degradê geral pro fundo dos estilhaços, porque deixa um aspecto mais natural do que a cor chapada. Eu também tive a ideia de fazer algumas partes do corpo da Kali fragmentadas no espelho, como as pernas, algumas partes da barriga, o umbigo no centro. A ideia era mostrar uma certa fragilização, meio que como se ela tivesse repartida, desmembrada, e eu também acabei desenhando uma grande mancha de sangue ali na diagonal direita para tentar comunicar um pouco mais de terror nessa capa. Eu também tentei encaixar a direção dessa mancha de sangue antagonizando com o fluxo geral da composição, que segue mais ou menos a direção aí da guitarra. E aqui eu também começo a trabalhar com um pouquinho mais de carinho para as bordinhas dos estilhaços, fazer um volume realmente mais parecido com pedaços de espelho, com
algumas nuances esverdeadas, quinas brilhantes ao invés daquelas linhas pretas. Eu também adiciono uns farelinhos de espelho para deixar mais natural. E algo que não pode faltar em hipótese alguma aqui, o movimento desses estilhaços. Então eu começo a trabalhar com um blur para mostrar a direção do movimento deles, para criar mais impacto. E nisso eu também trabalho com mais alguns estilhaços secundários para ajudar na percepção de profundidade da cena e também para deixar ela mais natural. E eu acabei reorganizando uma última vez essa parte inferior do espelho por dois motivos. Primeiro porque, na teoria, dividir a Kali em membros, nos pedacinhos do espelho, era algo conceitualmente muito legal e tal, mas a execução ficou bem nada a ver. Eu não tenho espaço suficiente em cada estilhaço para representar os membros de uma forma clara. Eu fiquei com medo de ficar algo confuso esse monte de pedacinho avulso. Além do que, o segundo motivo, é que a organização inferior do espelho estava escondendo demais o Edu, estava estragando o gestual dele. Então eu dei uma limpada e o final ficou dessa forma. Isso tudo que você tá vendo me tomou aí alguns dias de trabalho e somente agora a gente tá caminhando pro final e pra mim vem a parte mais divertida, que é novamente puxar o filtro de curvas, só que ao invés de aplicar só nos estilhaços, eu uso na capa inteira pra tentar encontrar alguma variável mais interessante do que a original. E eu não sei se você reparou, se você conseguiu reparar naquele terceira característica que eu tava tentando imprimir nessa capa, era uma palavrinha chamada impacto. Impacto no gestual do personagem, impacto na composição dos estilhaços, uma busca exaustiva pelo contraste, utilizando os filtros de curva, tentando adequar a minha paleta, os estilhaços voando, a percepção do movimento, percebe? Não basta só você ter um conceito bom e ele ter uma emoção coerente, ele também precisa ser chamativo o suficiente. Eu busquei isso a todo momento na minha finalização. Se você quiser um bom exemplo de quem faz isso, é só dar uma olhada nas capas de The Promised Neverland. Eu acho que eu não preciso nem falar muito sobre, é bem autoexplicativo como a Posco Ademizu extrai o máximo de cada fundamento para causar um impacto absurdo. Se você bate o olho em qualquer capa dela, você vai parar nem que seja 2 segundos para admirar. É simplesmente fantástico. E o motivo de eu ter feito a capa do meu mangá tão cedo, contrariando todas as minhas recomendações de você fazer a capa só depois que você terminar a história, é porque na verdade eu precisava urgentemente de uma representação física do que seria o mangá para os novos acompanhantes do diário, para que eles consigam visualizar a obra, o mangá em si, que seja algo tátil, sólido como um produto. E a capa é a maior representação disso. Ela sintetiza o mangá em si como algo existente, mas não só para os novos acompanhantes, como também para quem já é de casa, e principalmente para mim mesmo. Eu tenho o costume de imprimir as minhas metas para sempre estar lembrando delas, e eu costumo bater as minhas metas. E criar um mangá, no final das contas, foi o motivo de eu ter começado a desenhar. E eu vou colar essa capa bem acima da minha cama para sempre que eu acordar eu me lembrar do meu objetivo todos os dias. Então, se você quer continuar acompanhando minha trajetória, não se esquece de se inscrever e principalmente ativar o sininho para continuar recebendo os episódios aqui do diário. E também, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais, vou deixar na descrição aí os links dos meus cursos, beleza? Então, agora já são praticamente 2 horas da manhã e eu vou dormir porque amanhã eu vou precisar fazer mais páginas pro meu mangá. Hora de nanar. Falou!